Olá, eu quero agradecer a você que está assistindo essa live gravada. Ela foi transmitida inicialmente no dia 15 de 12 de 2025, às 19 horas. Só um momentinho que agora eu vou chamar aqui a minha convidada especial para essa live. Só um momento, por favor. Hoje nós vamos falar com a Suzy. Ela é fundadora da Ovos Teté. Ela está se conectando e eu já vou conseguir chamar ela aqui para falar com a gente. Enviando aqui o convite para ela. Oi, boa noite, Suzy. Tudo Boa bem? noite, tudo bem? Ah, que maravilha. Bem, Suzy, estava só esperando você chegar para a gente poder começar. Vou começar me apresentando, você me permite dar essa Sim. licença? Bem, eu sou Karina, eu atuo na Iniciativa Mira. A Iniciativa Mira, ela trabalha como missão, né? Fomentar, alavancar uma transformação na avicultura no Brasil, tanto na cadeia produtiva de ovos como na cadeia produtiva de frangos. E a gente, esse fomento é para que a avicultura no Brasil ela consiga acompanhar o que a gente chama de novas demandas, que são as demandas que se conectam com o bem-estar animal. Então, como atuação, a gente normalmente se conecta com os produtores para apoiá-los de forma técnica, também nos aspectos comerciais, promovendo conexões e também com publicidade positiva, né? Então, eu tenho aqui hoje a Suzy, que é fundadora e também consultora comercial da Ovos Teté, que gentilmente aceitou o nosso convite, né, para que a gente fale sobre diferenciação na comercialização de ovos, né? A gente quer poder falar sobre marketing para pequenos e médios produtores, mostrando que não necessariamente a publicidade ou a diferenciação, né, na hora da venda, ela está conectada com gasto de milhares de reais, mas existe ali pontos fundamentais que envolvem a questão de valorização do produto, relacionamento, né? E a gente trouxe a Suzy porque ela trocou muita informação com a gente durante um evento que a Iniciativa Mira promove, que é o Conexão Livre. E durante o Conexão Livre, ela mostrou que ela tem muitas histórias interessantes para contar e hoje ela vai trazer algumas para a gente, né, Suzy? Então, Sim, queria, por favor, Suzy, que você nos ajudasse aqui primeiro se apresentando, falando de você, da Ovos Teté, contando um pouquinho da sua história para que a gente possa começar. tá certo. Bom, meu nome é Suzy. Eu sempre me apresento assim, meu nome é Suzy, eu vendo ovos. Normalmente em alguns eventos onde eu me apresento assim, as pessoas até se espantam, né? A Ovos Teté começou assim, vendendo ovos no carro, né? Outra coisa que eu sempre falo, vender ovos nunca foi meu sonho, mas se tornou minha vida, né? E eu me dedico muito. Começamos no carro, mas fiquei nem 2 meses no carro e já senti a necessidade de abrir a loja, Uau. né? Então foi pouquíssimo tempo de carro e veio a loja. Fui agregando conhecimento, buscando, né, as informações do que eu vendo e foi esse o nosso diferencial para estar aí há 6 anos já no mercado. Nossa, 6 anos no mercado. E Sim, você começou naquele famoso carro do ovo, não é? Que as pessoas vinham com o carro do exatamente. ovo chegando para vender, né? Sim, eu Olha, comecei naquela época do 30 ovos por R$ 10. Pois é, era o famoso carro do ovo. certo. Suzy, nesses últimos 6 anos, a gente sabe que tudo é muito dinâmico, né? Mas eu queria te perguntar, começar assim te perguntando se nesses últimos 6 anos de atuação, se você conseguiu observar alguma mudança em relação à demanda por ovos livres de gaiola, que são os ovos que a gente conecta com maior bem-estar para os animais, né? Sim. E se você viu um aumento, se você observou esse crescimento, né? Se for a resposta for positiva, por que que você acha que aconteceu isso? Então, quando eu iniciei só com os ovos comuns, né? Ovos Ah, tradicionais. E aí fui conhecendo o produto, buscando informação, porque o que eu percebi? As pessoas vinham sempre falando, ah, tem ovo de galinha feliz? Ah, tem ovo de galinha livre? Eles sempre perguntavam. Foi aí que eu comecei a buscar,
né, essas informações. Porque hoje eu vejo que o consumidor ele quer saber o que está na mesa dele. E aí, por isso que eu comecei a ir atrás dessas informações, a saber os produtos que eu trago para a loja, procedência, né? Muito cliente vem indicado por nutricionista. Ah, nutricionista pediu um ovo caipira, nutricionista pediu um ovo orgânico, pediu ovo livre de gaiola, ovo livre de antibiótico. Então, acho que a informação está chegando para mais pessoas, né? E vem clientes que em algum lugar eles viram ali um rótulo, aves livres de gaiola, ou algum nutricionista que indicou para ele consumir aquele tipo de ovo. Então a procura hoje é muito maior. E a indicação também. Né? As pessoas Uhum. estão indicando para que procurem ovos diferenciados. É sempre isso. Entendi. Né? Uma frase bem clichê: ovo não é tudo igual. Que é o que muita gente pensa. Né? Interessante. E Suzy, hoje você está entre o consumidor final e o produtor. Você está bem aqui no meio, né? Sim, sim. E pelo que você conta aqui pra gente, então, não foi necessariamente a sua primeira ideia vender ovos livres de gaiola, mas você notou a demanda e você foi procurar entender para poder vender aquilo, né, da melhor forma possível. Exatamente. O que se compartilha aqui com as pessoas que estão assistindo a live agora e que estão assistindo também posteriormente a live gravada, né? O que você faz para conseguir vender qualidade em vez de preço, para não cair na guerra de preço? Como é que É, você consegue demonstrar esse valor, né? O diferencial dos ovos de galinha livre para o teu cliente hoje. sim. A maioria dos eventos em que eu vou, até compartilhei isso lá com vocês, o pessoal sempre fala sobre o preço, né? O preço, o preço, o preço. Então, assim, eu não me pego mais em vender preço, né? Eu vendo qualidade, vendo valor. Então, para isso, eu tenho que saber a procedência do meu produto, eu tenho que orientar o meu cliente da forma correta. Eu verifico o que o cliente vai fazer. Ele vai revender, ele vai consumir. Eu atendo fabricantes de salgados, fábricas de bolo, doces. Então, a gente tem que entender o que o cliente procura para atender o cliente, né? Então eu sempre faço isso primeiro. Eu faço esse filtro do que o cliente está procurando e Uhum. ofereço para ele o melhor que eu tenho ali, né? Eu adequo o meu produto à necessidade do meu cliente. Né? Então, assim, o Uhum. cliente já, às vezes ele vem com uma ideia totalmente diferente do que ele vai comprar, porque ele acha que ovo é tudo igual. E aí eu faço esse filtro ali na hora da venda. Entendi. E você chega a educar o teu cliente com relação, assim, falando especificamente do bem-estar dessas aves, você chega a tocar nesse assunto com eles também, na hora de, eu vou usar em aspas, né, tipo, educar o cliente, que na verdade é compartilhar a informação, né? Você Sim, chega a tocar nesse assunto e como é que você acha que o produtor também poderia falar sobre isso, né? Quando ele faz a venda dele direta também, né? sim. É assim, eu converti muita venda de ovo branco para ovo vermelho, né? Ovo caipira, porque o pessoal ainda tem essa questão de todo ovo vermelho é caipira, né? Vamos falar disso depois, né? Sim, Isso é uma crença, né? Mas a gente vai sim, falar disso é uma também. crença. Aham. E aí o cliente ele já vem com essa informação, né? E Uhum. ele vai ali direcionado naquele produto. Então eu explico tudo para ele de qual a diferença de um tipo para o outro. Aham. Porque os clientes, às vezes, tem cliente que fala, mas é livre de gaiola ou ele fica livre no galpão? Tem cliente que já pergunta isso, né? Olha. Sim, Aham. né? A gente explica, porque por enquanto ainda não está podendo soltar, só está no galpão, explica Hum. tudo isso. E tem cliente que já vem falando, olha, eu já sinto diferença no ovo. Tem cliente que fala, eu já comprei livre de gaiola e já comprei de granja e não é a mesma coisa, né? O de granja de galpão é diferente. Tem cliente que ainda vem com algumas crenças assim, né? De que o ovo não sei se é tudo igual ou você tá. Tem cliente que já me perguntou: os ovos vermelhos não existem, eles são pintados. Sério? Sim, já Olha teve só, quanta muito. crença, né? Pois é, já teve Deve ser muito. coisa de TikTok, gente. Essas informações que chegam para as Teve pessoas. uma época que tinha um vídeo aí que eles estavam fabricando ovos e cliente me perguntou: mas esse é ovo de granja mesmo é fabricado? Eu falei: gente, por favor, não acreditem em tudo da internet. Ah, eu confesso que eu já tive que desmistificar isso para minha mãe também. Justamente, ela falou, nossa, ela chegou a me mandar um vídeo, tá? Então, esses vídeos circulam e atrapalham ainda mais, né? A, Sim,
ao conhecimento das pessoas. Mas que bom que tem você, tem a Iniciativa Mineira, tem todo mundo para poder conversar sobre isso, né? Exatamente. Quais que você nota assim são as dúvidas mais frequentes das pessoas que chegam lá para você, né? Inclusive essa questão aí que você falou, tipo, vermelho, só para ser caipira tem que ser vermelho, para ser de gaiola tem que ser vermelho. Além disso, assim, que outras dúvidas e ajuda quem está aqui hoje na live, né, a entender um pouquinho melhor sobre isso. Então, a dúvida deles é em relação. Eu sempre falo, o ovo caipira, ele pode ser branco, ele pode ser vermelho, porque existe muito essa crença forte do vermelho ser caipira. Aí eu Uhum. falo, nem todo ovo vermelho é caipira, e também o ovo branco pode ser caipira. Né? Eu sempre explico isso para eles. Mas a dúvida é: se ele é livre de gaiola, como assim? Né? Qual é a diferença mesmo? Ah, mas ele tem a gema mais alaranjadinha. É sempre assim. O cliente já entra na loja, eu tenho extra vermelho e tenho caipira. O cliente sempre que entra e ele fala, eu quero desse vermelho, eu sempre questiono, vermelho ou caipira? Né? Porque aí ele já sabe que tem uma diferença ali. Nem todo vermelho vai ser o caipira. E aí eles, não, sempre, 100%. Eu quero da gema alaranjadinha. Ah, tem a questão da gema. Tem a questão da coloração da gema. Uhum. Sempre. E essa é a pergunta principal quando eles veem o ovo vermelho, Eles conectam o ovo vermelho com a gema. com a coloração da gema. Olha só quanta coisa para desmistificar, né? Olha só, é um trabalho que tanto você que vende o ovo, né, como você revende esse ovo, né, como produtor também, ele pode fazer esse trabalho e com isso ele pode se aproximar mais também do cliente final dele. Entrando numa conversa dessa, ele aproveita também para falar sobre o sistema de produção dele, né? Ele pode usar Sim, essas informações para poder vender o que a gente chama de valor, né? O valor que aquele ovo tem, não falar só do preço, né, como você mesmo exatamente. Sim. menciona. A alimentação das aves, eles sempre me perguntam. Né? Eu tenho alguns clientes que, a nutricionista falou para eu consumir só do caipira porque ele é mais forte. Então, tem muita indicação, assim, eles veem, a gema é mais alaranjada, então o ovo é mais forte, o ovo é melhor, né? E eu falo, valor nutricional, pode ter alguma diferença, né? Explicar isso para eles, mas eles já vêm direcionado. Hoje, a maioria dos meus Hum. clientes já vem direcionado para o tipo do ovo, né? Uma outra questão também, o cliente entra na loja, e isso é uma coisa que eu não consegui mudar ainda, e aí eu me adequei ao que o cliente me pede. Né? Eu falo tipo médio, tipo grande, tipo extra, e o cliente acha que é tamanho. Né? Então, Ah, quando o cliente entra na loja, pergunta principal, quero ovos, qual tamanho? Ele olha a bancada e fala, mas é diferente? Né? Sim, tem diferença de gramatura, então tem muita coisa para passar para os clientes. Hoje, meu cliente já entra na loja já pedindo, ó, quero tal ovo. Ele já sabe o ovo que ele vai pedir. mas esse é o cliente que você já tem um relacionamento longo, que você já conversou muito e educou. E pelo jeito até fidelizou, né? Sim, eu tenho clientes comigo desde quando eu vendia ovo no carro. Estão Uau! comigo há 6 anos. É É cliente que bastante te tempo. acompanha desde o começo, né? Ah, Sim. inclusive, eu tô vendo que tem clientes suas aqui entrando na live, porque estão dizendo que você é uma fornecedora maravilhosa. Olha aí. Obrigada. É, Todo mundo pode vender ovo, mas alguém que explica, cria um relacionamento, se dispõe a mostrar o valor daquele produto, o diferencial daquele produto, essa exatamente. pode ser a chave, né, Suzy? Sim, essa é a chave, porque para todo mundo ovo é tudo igual, né? O ovo é tudo igual, é só um ovo. Tem cliente que entra na loja, na semana passada aconteceu um caso, entrou uma senhora que já é cliente e ela estava com a neta dela. Ah, E ela falou, eu quero um ovo, ficou olhando, qual que eu vou levar hoje? A gente sempre direciona, a senhora sempre leva do Jumbo, né? Porque isso também é o diferencial. Né? O cliente entra na loja, às vezes ele entra, oi, boa tarde, o seu é um jumbo, né? Já tô aqui separando. O seu é um caipira. Então o cliente fala assim, nossa, ela me conhece, né? Então isso é muito legal. E aí a neta dela falou, não, é tudo igual. Ela falou, não, não é tudo igual, não. Então, os meus clientes já repassam isso. E eu tenho, às vezes a pessoa vai a primeira vez na loja e fala, não, uma cliente sua que me indicou porque falou que você sabe qual ovo que eu vou precisar usar. Então, a indicação também vem assim de clientes
chegaram na loja e alguns falam assim, nossa, eu vim aqui, tive uma aula de ovo, eu vim só para comprar um ovo e aprendi um monte de coisa. Aham. Então Você é vê bem só bacana. como você, quando você transmite informação, né, você consegue fidelizar. E eu sei que você tem mais histórias boas para contar de relacionamento, assim, de longo prazo seu, né? Me conta um pouquinho mais, Suzy, outras histórias suas, que tem a ver com essa questão de você ter cultivado o relacionamento e isso fazer com que o teu cliente volte para você, né? Mesmo, você não é o produtor hoje, você é quem revende o ovo. Mas tudo Sim, isso que você está falando, o produtor também pode usar como ideias para que ele, quando ele se relaciona, seja com o cliente direto ou indireto dele, ele também pode ter, tipo, usar você, espelhar em você, né, e se inspirar em você, para poder também ele ter essa fidelização que você alcançou. Mas me conta um pouco mais de histórias de fidelização, porque as suas histórias são muito boas. Eu sei que a gente vai poder falar de todas hoje, porque a nossa live sim. tem tempo para acabar, mas eu queria que você me contasse um pouquinho mais de histórias para mostrar para as pessoas como é importante a questão do relacionamento, né? Sim. O que eu vejo muito hoje é assim, as pessoas. Eu tenho clientes que falam, Suzy, passei na porta da loja, não estava lá e eu não entrei. Olha. Então hoje você tem que ter essa conexão com o cliente. Você tem que estar ali, né, falar com o seu cliente diretamente, explicar para ele exatamente o que ele está levando para casa. Eu tenho uma cliente que ela está a 45 quilômetros de mim. E ela vem todo sábado, vem e busca o ovo. Até falei para ela, entra na live, eu vou falar da senhora. Ela falou, fala que eu venho de muito longe para buscar o seu ovo. Né? Então, assim, é essa fidelidade, sabe? Uhum. Você entender, exatamente, entender o que o cliente procura, né? Vamos dizer um outro exemplo. A coloração da gema, eu sempre falo para o cliente, a coloração da gema depende da alimentação da ave, né? Sempre de uma forma bem clara para ele entender. Tem granja de ovos brancos que a gema é mais escura. Esse ovo eu não posso direcionar para quem faz bolo, para quem faz salgado, porque ele vai alterar a coloração da massa. Então, eu entendo o que o meu cliente quer, né? Entendo o que o seu cliente quer e ofereça o produto ali para ele. Então, às vezes a cliente me liga e fala, Suzy, essa gema está muito escura, não dá para fazer. Eu faço a troca. Ó, tô indo aí, vou fazer uma reposição, troco e aí resolvo o problema do meu cliente. Né? É sempre assim, resolver o que o cliente quer. Eu tenho Uhum. clientes, por exemplo, eu estou do lado de um mercado. Nesse mercado eles vendem os ovos embalados. O meu, ele vem a granel, Aham. né? E eu embalo ali na frente do meu cliente. Toda vez que esse ovo chega da granja, ele é revisado, então não tem ovo trincado. Eu ofereço para o meu cliente, ele vai utilizar 100% da cartela que eu estou entregando ali para ele. Né? Então o Uhum. ovo ele é revisado, nenhum ovo com trinco, ele vai para minha bancada. Então Uhum. o cliente vai utilizar aquela cartela inteira. Eu perguntei para vários clientes meus: olha, estou pensando em colocar uma embaladora na loja. Quando você me pedir o ovo, eu vou embalar aqui no PVC. Ah, mas aí vai ficar igual o ovo do mercado. Eu não vou comprar mais. Olha só. Né? Então, o que o cliente tem que ter o diferencial. Né? Se Uhum. eu coloco um ovo embalado ali, o meu cliente não vai comprar mais, porque ele vai falar: não é o ovo. Ali eu falo ovo fresco direto da granja. Colocou uma embalagem diferente, o meu cliente já vai achar: esse ovo está diferente. Né? Um Eles outro caso. conectam a embalagem com o ovo, no final das contas, né? Então, Sim, a eu tenho. questão visual é muito importante, né? Sim, eu tenho um caso de um cliente que eu trouxe um ovo, o mesmo, a granel, e Aham. trouxe ele embalado. Entreguei para o cliente o ovo embalado, com o rótulo. Ele falou, perfeito, esse ovo é maravilhoso. Ele falou, mandei o rótulo para minha nutricionista e ela falou, é esse ovo que eu tenho que consumir. Fiz um outro pedido e não veio o ovo embalado, ele veio a granel. Tá. Enviei o mesmo ovo para esse cliente. Ele me devolveu. Suzy, não é o mesmo ovo. Eu falei, é o Nossa. mesmo ovo, é da mesma granja. Só que dessa vez ele veio a granel, nós embalamos aqui na loja. Não, Suzy, não quero. Olha só como as pessoas se conectam também com a questão visual, com a embalagem. Mas eu acho que as pessoas se conectam mais ainda com o que você mencionou anteriormente, Suzy. O cuidado que você tem na hora de entregar qualidade também.
Então, você Sim, tem um bom produto, mas também você se preocupa a questão de não entregar com trinca, né? Para que esteja, a bandeja esteja visualmente ok, né? Tudo. exatamente. Porque você sabe que isso também vai agregar valor na hora da tua entrega. Então, você tem um bom produto, Exatamente. bem selecionado e entregue, isso tudo agrega valor, né? Sim, eu tenho muitas Uhum. avaliações da forma que eu entrego embalado. Tem muito cliente, tem alguns clientes que até postam, olha, comprei lá na Alvo CT, olha como vem bem embaladinho, né? É o diferencial de como chega isso pro cliente, né? É, você tem que dar Olha aí, esse ó, valor também. produtor que está ouvindo essa live agora ou então gravada. A dica da Suzy, né? Ela consegue entregar tão bem, tão bonito e tão com tanto cuidado, com tanto esmero, que eles chegam a postar e marcar ela. E é mais uma forma de publicidade, de você chamar a atenção, né, Sim, para o seu produto, né? Fazer com que os teus clientes falem bem de você, os teus clientes também começam até, como você falou, você tanto educou os seus clientes em relação ao diferencial do teu produto, que eles mesmos, tipo, a mãe vai falar para o filho, vai falar para a neta, vai falar para sua família, né? Eles acabam replicando o que eles aprendem com você, sim, sim. né? Eu estou atendendo agora o pessoal de uma igreja, né? Uma nutricionista e ela faz a alimentação ali do pessoal da administração da igreja. Uhum. É, tem mais ou menos uns 2 meses. Aí de início, Suzy, eu preciso de ovos extra. Mandei os ovos extra. Aí ela, Suzy, eu fiz tal prato e não ficou legal. Suzy, que ovo rende para omelete? Então, assim, ela faz o cardápio da semana e hoje a gente já se organizou dessa forma. Ela faz o cardápio da semana e me fala, Suzy, tal dia eu vou fazer omelete, tal dia eu vou fazer ovo frito, tal dia cozido, e aí eu vou mandando para ela o ovo de acordo com o que ela vai fazer. Então, também, quando o cliente entra, quero ovos, aí a gente sempre pergunta qual tamanho. Não, mas é tudo igual, depende do que você vai fazer. Você vai fritar, você vai cozinhar, na sua receita está pedindo gramatura, então tem tudo isso. E aí, com essa cliente agora, a cada cardápio que ela tem, por semana, eu entrego um tipo de ovo para ela. Então, isso também é legal. Né? É, um exemplo, quanto maior o ovo, mais fina a casca. Um cliente que só come ovo cozido, eu não vou indicar para ele o jumbo, porque ele pode ter Hum. perna. A casca é mais fina, ela vai trincar com mais facilidade. Então, assim, eu também entendo o porquê o cliente vai usar, o que ele vai fazer, ofereço o ovo correto para o que ele vai utilizar. E aí, assim, além de eu reduzir a perda, de não ter ovo trincado, não ter ovo quebrado na cartela, eu também reduzo a perda dele na receita que ele vai fazer. Olha Isso é só, essa atenção que você tem em entender o que o outro precisa, né? Para exatamente. poder. Tudo isso eu vejo assim como forma de você ir agregando valor e essa fidelização, né? Sim, Isso é de tirar o chapéu, Suzy, todo esse empenho, porque a gente sabe que é fruto de muito trabalho, né? Quem vê aquele muito trabalho. post lá que um cliente seu fez, uma foto bonita, é a velha frase, né? Quem vê close não vê corre, né? Não Exatamente. sabe quanto trabalho estava por trás, mas olha só como compensa, né? O produtor, ele pode ele mesmo fazer esse trabalho, ou ele pode educar a área comercial dele a fazer esse trabalho, se empenhar no relacionamento, um relacionamento que explica para o cliente dele como aquele ovo é diferente, como aquele ovo que se origina de bem-estar animal e como ele é diferente e como ele também pode apoiar indo mais além, né? Tipo, tentando entender onde ele vai usar esse ovo, como ele vai usar e ir direcionando o seu Sim, ovo ali, né? Muito, porque muito eu sempre interessante. falo, eu tô aqui na ponte, né, entre o produtor e o consumidor final, né? O Uhum. produtor, às vezes, ele também vende para esse consumidor final. Mas, assim, quem que está passando a informação dele para quem está revendendo ou consumindo o ovo? Né? É aquilo que eu Uhum. disse, às vezes os clientes passam e falam, Suzy, você não estava na loja, eu não entrei. Né? Porque assim, só quem tem a informação é a Suzy. O produtor também tem que pensar dessa forma, porque hoje as pessoas não querem mais ver um garoto propaganda, entendeu? É muito diferente eu vir aqui e falar, olha, eu sou a Suzy da OSBT, o ovo tem essa gramatura, tem essa coloração de gema, e aí de repente eu pôr uma outra pessoa para passar essas informações. Né? Uhum. A credibilidade que a gente consegue com o cliente, quando você está frente a frente, é bem diferente do que você colocar Uhum. uma outra pessoa para intermediar. Olha só, né? Faz tudo é tudo agregando valor, tudo que você está passando de dicas, tudo. Eu espero que as pessoas aproveitem bastante. Mas eu sei que você também encontrou uma outra forma de diferenciação que também pode inspirar
os produtores e quem tá atuando na cadeia produtiva, na comercialização dos ovos livres, né? Eu sei que você dá palestra. Eu queria que você me contasse um pouquinho sobre isso, para que as pessoas também possam, de repente, desenvolver isso, buscar alguma forma, porque isso também é um diferencial. Conta um pouco para a gente sobre isso, porque eu sei que você dá palestra. Na verdade, surgiu assim de um acaso. Tem uma cliente nossa, que é a Gisele, inclusive ela está aqui na live, comentou agora há pouco. E o que aconteceu? É uma escola de culinária. E aí ela me convidou, falou, Suzy, você consegue vir aqui participar de uma aula, né, apresentar a loja para uma turma? Aí eu falei, vou, né? Com medo, mas fui. Cheguei lá, levei alguns produtos da loja, levei a tabelinha de gramatura, levei algumas amostras para eles. E aí apresentei, falei sobre os ovos, falei da procedência dos ovos, né? Eu sempre falo, até acho que deve ter uns 15 ou 20 dias eu estive lá e eu falei, garantam a procedência do seu produto, né? Saibam de quem vocês estão comprando. Isso é muito importante, principalmente no ramo alimentício. Né? Eu falei, ela está comentando aqui, ela está aqui, a Gisele. E aí, no fim dessa apresentação, a Gisele falou para mim, não sei nem se ela lembra disso. Ela falou, Suzy, você não apresentou a loja, você deu uma aula de ovos. E aí eu comecei a participar de mais algumas outras turmas dela. Então, sempre quando tem alguma turma nova, ela me chama e eu vou lá e faço essa apresentação. Então, a gente fala sobre o armazenamento correto, né, o tipo correto de ovo para cada receita. Eu explico de onde esse ovo vem, a diferença dos ovos, tipo ovo caipira. A maior dúvida sempre é em relação à diferença dos ovos caipira para os ovos brancos. Né? Então, eu sempre explico para eles. Caipira é a forma de criação das aves, a alimentação diferenciada. Algumas granjas, elas cuidam das aves sem os antibióticos, né? Livre de antibióticos. Então, a gente explica tudo isso para eles. E foi aí que eu comecei a falar mais sobre os ovos. Porque, de início, quando eu falava assim, eu vendo ovos. Sempre, até hoje, né? As pessoas acham assim, eu vendo ovos. Eu tô no carro velho com uma corneta gritando ovo na rua. Né? E as pessoas não entendem que tem tudo isso para a gente saber, para a gente aprender de ovos. Então, assim, foi uma oportunidade que a Gisele me deu, né, de apresentar para as turmas do Instituto Gourmet, e aí eu faço isso lá com eles, faço esse trabalho com ela. Aumenta mais ainda a tua credibilidade, né? Quando você se expõe, quando você vai lá e dá uma palestra, compartilha o teu conhecimento. Eu acho que os Sim. produtores têm muito para se inspirar também com as suas ideias. Eu te agradeço mais uma vez por você ter aceito o nosso Imagina. convite. E agora eu queria que você imaginasse, assim, imagina um produtor que ele está começando, né? Um produtor que está lá começando no seu sistema livre de gaiolas, né? E o que você acha que ele poderia, assim, pensando nessa questão da diferenciação, né? Para que ele possa conseguir vender valor, em vez de vender preço, né? Que não é o mundo ideal, né? Para que ele consiga Sim. realmente comunicar esse valor, o que você acha que ele tem que priorizar, que ele tem que estar atento, para que ele consiga alavancar a reputação da marca dele, né? Vender o valor como você alcançou. Você passou uma longa jornada para aprender sobre isso, né? Sim. O que você podia compartilhar pensando assim, ele está nos primeiros passos, o que você indicaria para o produtor? Eu acho que o fundamental, talvez aquilo que eu tenha falado já agora um pouco, é esse contato frente a frente com o cliente, né? É expor quem eu sou, o que eu posso te oferecer, né? Qual é o diferencial do meu produto? Não se pegar preço de forma alguma, né? Porque tem cliente que fala assim, eu pago mais caro, mas eu sei o que eu tô levando para casa. Né? Então não é nem o caro que vai fazer essa diferenciação para o cliente. Então, se você apresenta bem o seu produto, né, a procedência, você apresenta o seu produto, a qualidade dele, qual é o diferencial, né, do seu produto para o do outro, o que você busca. Né? Quando esse produtor ele entra em contato com esse cliente, ele está entrando em contato com o cliente para revender ou ele está entrando em contato com o cliente final? Então, aí ele tem que direcionar para um caminho melhor. O cliente final você vai usar para receita, entender. Eu acho que sempre é isso, entender o que o seu cliente precisa. Né? E esse produtor que ele está começando,
ele precisa os diferenciais. O que o meu é diferencial? Porque assim, o ovo branco todo mundo tem. O ovo de casca vermelha todo mundo tem também, mas o que o seu é diferente? Né? Então, mostrar aquela rotina dele, né? Mostrar, tem granjas que mostram ali a rotina, o cuidado das aves. Eu acho que está aqui também a Granja Killer. Ele tem, a página dele é sensacional. Eu falo para muitos clientes, né? Quando eles têm alguma dúvida, eu falo, entra na página lá, Granja Killer. É muito. Eu tô vendo ali o que realmente está acontecendo. Entendi. Né? Então, eu acho que mostrar isso, mostrar um pouco desse dia a dia, um pouco desse cuidado com as aves, né? Porque não, eu falo, não é só um ovo, né? Engloba muita coisa, muita informação. Né? Tem Uhum, clientes que, eu tenho alergia a ovo. Só posso comer do uhum, ovo orgânico, só posso comer do ovo livre, né? olha, Livre de gaiola, eles associam muito, né? O ovo livre de gaiola é o ovo orgânico. Livre de gaiola para eles é muito importante, traz muito mais informação. Então, trazer essas informações para o seu cliente, né? Olha, eu estou produzindo de tal forma, as minhas aves são cuidadas dessa forma, né? Trazer transparência para o cliente. deu uma travadinha, mas já voltou. Voltou. Voltamos. Entendeu? É essa transparência para o cliente. Aham. Eu acho que isso é o principal. Certo. Eu tenho uma dica, embora eu não seja Suzy, não tenha 6 anos trabalhando com a revenda de ovos, eu tenho uma dica muito boa para o produtor, não só para o produtor que está começando, mas especialmente aí para quem está começando. Muitas vezes esse produtor ele tem dificuldade de identificar os canais, né, de se conectar com o mercado para poder fazer a sua venda também. E a Iniciativa Mira, como eu avisei, né, informei para vocês no comecinho da live, a Iniciativa Mira, ela atua de que forma? Apoiando os produtores em aspectos técnicos, comerciais, promovendo conexões e publicidade. Essa questão da gente apoiar comercialmente, como é que a gente faz, né, Suzy? A Suzy sabe como é que a gente faz hoje em dia. A gente procura conversar com os produtores e entender o que que eles têm de oferta, quais as rotas comerciais que eles conseguem atender, quais os tipos de ovos que eles têm, se é ovo, se é o caipira, se é o orgânico, se é o ovo livre de gaiola, mas criado dentro de galpão. A gente procura entender o máximo de informação possível desse produtor, porque a Iniciativa Mira ela é conhecida por ter um grande banco de dados de ovos livres de gaiola, de todos os sistemas. E às vezes você tem lá uma indústria, um varejo, né, um hotel, uma rede hoteleira, você tem empresas que querem ter acesso a esses ovos livres e eles sabem que é uma boa ideia conversar com a gente. Então a gente procura entender o que que a outra ponta procura, assim como a Suzy faz, né? A gente procura entender o que que a outra ponta procura e a gente rastreia no nosso banco de dados e fornece listas, né? E ou seja, a gente promove essa conexão entre o produtor e que vende ovos livres de gaiola e quem quer comprar os ovos livres de gaiola. Então a gente promove essa conexão, né? Uma Sim, outra forma que a gente tem também de apoiar comercialmente, essa é uma conexão que a gente faz de uma forma reativa. A gente é procurado e a gente ajuda o mercado. A outra forma que a gente tem, uma forma ativa de apoiar os produtores, é promover o Conexão Livre. Esse ano, Suzy também estava lá, né? Foi quando a gente conversou, né, Suzy? exato. Ao vivo a última vez. A Conexão Livre é um momento, é um dia que a gente promove no ano. Esse ano aconteceu em outubro, aonde a gente vai ter palestras ao longo do dia, vai ter espaços de coffee breaks, que a gente chama, né, uma parada para o café um pouquinho mais longa. E quem é a nossa audiência lá? São pessoas que querem vender ovos livres de gaiola, pessoas que querem comprar ovos livres de gaiola, pessoas interessadas nesse mercado que querem entender um pouco mais, aprender um pouco mais, né, para poder de repente investir nesse mercado livre de gaiola. E esse é um dia de conexão ao vivo, onde as pessoas se conectam. E com muito orgulho eu compartilho que a gente tem visto negócios nascerem, né? A gente já está na segunda edição, a gente tem inclusive pessoas que vieram na primeira, voltaram na segunda edição, porque encontraram valor nessa conexão, elas conseguiram fazer negócios, então elas voltam no Conexão 2. Ano que vem, provavelmente tudo dando certo, né? E vai dar. Vamos ter o Conexão Livre 3, né? Suzy, eu já estou contando com Estarei sua lá. presença, Sim, né? Então, é um dia assim de muita troca, de muito aprendizado e também de ver, assim, para o nosso orgulho de ver muitos negócios nascendo ali.
né, de promover Sim. essa conexão ao vivo. Então, Suzy, só aproveitei para fazer a minha propaganda aqui, Sim, mas mas é muito obrigada pela bom. licença que você me deu. Imagina. Mas eu queria continuar te fazendo perguntas, assim. Eu vi que você mencionou aqui que você às vezes referencia para o seu cliente, né, a rede social de um produtor, né, que você acompanha. O que que você acha da rede social? Você acha que é uma ferramenta que, de fato, ela é interessante para o produtor, né? Que conselhos você daria para um produtor que está pensando em entrar nas redes sociais ou trabalhar mais suas redes sociais? Você acha que vale a pena? Faz sentido? Conta para mim o que que você acha. Sim, olha, embora eu tenha muita vergonha e não tenha muita coisa assim, né, nas minhas redes sociais, mas eu acho que hoje o pessoal procura muito na rede social, muito. E procura isso que eu falei, a conexão ali direta com o produtor, a conexão direta com quem está vendendo aquele produto, revendendo, né? Não mais entrar nas redes sociais e ver só um catálogo cheio de fotos, né? Então é muito interessante colocar ali todas as informações do produto, agregar o que você tem de qualidade, né? Eu acho que hoje as redes sociais elas ajudam muito, porque você não está pessoalmente, mas você está muito próximo da realidade do produtor, do que está chegando na sua casa, né? Você consegue ver ali, embora hoje eu tenho muita resistência dos meus clientes com o ovo embalado, né? Tem muito cliente, se eu mandar um ovo embalado, ele vai me devolver. Olha. Eles têm bastante resistência a isso por outras questões de, eu comprei um ovo embalado e tinha ovo ruim, embaixo do rótulo tinha ovo quebrado. Então, é, eu tenho muita resistência dos meus clientes com o ovo embalado. Mas eles querem saber de onde vem esse ovo, como é criada aquela ave, ela é livre? Né? Então, eu acho que nas redes sociais, como eu sempre falo para os meus clientes, olha, dá uma olhada na página da granja tal, dá uma olhada, né? Eu sempre falo, iniciativa Mira, dá uma olhada, vou participar de um evento. Tem um cliente que falou, Suzy, eu quero começar a criar aves livres de gaiola. Aí falei para ele do evento, ele não conseguiu ir. Esse já é o terceiro ano que eu vou, né? No primeiro foi criação de aves livres de gaiola, né? Aí teve a primeira conexão ano passado e a segunda é esse, já é o terceiro ano que eu vou. Ele não conseguiu ir, mas eu sempre falo, olha, busca informação em tal página, procura aquela página que é séria, que vai te passar uma informação correta, né? Que condiz com a informação que eu estou passando para o meu cliente. Então eu sempre falo. Aí fica muito vago, de repente você entra na página da rede social e não tem nada. Então, Uhum. a rede social hoje é muito importante, muito. O pessoal fala, pesquisa no Google, tá? Quando você vai procurar um produto, quero comprar tal coisa, eu vou lá no Google. Mas quando eu quero saber de uma granja, de uma marca, né, de algo, eles sempre vão nas redes sociais e pesquisam ali. Então é muito Uhum. importante ter ali as informações, né? Tá tudo bem certinho, falar o tempo que você tem, que hora você está disponível para atender aquele cliente, postar ali alguma coisa do seu dia a dia, vale muito a pena. Isso aproxima muito. Uhum. Interessante que você mencionou que as pessoas querem ver o sistema, né? Então, mostrar que a sua galinha realmente ela é livre de gaiola, né? Mostrar que Exatamente. ela está ali sendo bem cuidada, né? Sim, Isso o cliente reconhece, então, do seu ponto de vista. sim, Eles se conectam com isso, então. sim, muito. Tem cliente que já entra na loja falando, eu quero ovo livre de gaiola. Ele já entra assim, quero ovo de galinha feliz, Que né? lindo. Ele sempre já vem perguntando dessa forma. Então, assim, de repente não foi por mim, mas de alguma forma chegou essa informação ali nele e ele quer esse produto. Né? Uhum. Tem clientes que vêm de longe para buscar o ovo e falam, não, aqui eu tive a informação, o atendimento. Alguns clientes falam, vem aqui e tem uma aula de ovo. Né? Então, tem que ter isso. Você tem que. Lá eles têm o contato direto comigo porque eu estou ali na loja. Né? Mas Uhum. da onde veio esse ovo, Suzy? Tem cliente que vem e quando eu começo a explicar, você tem granja? Você é granja? Não, tem cliente que vem e fala assim, me indicaram para comprar aqui na sua granja. Não, gente, eu não sou granja. Né? Eu sempre falo isso para o cliente. Então, assim, ele tem que buscar essa referência. Né? Então, é muito importante eu ter, olha, vê nessa página aqui tem as informações, né? Tem a procedência, você mostrar para o cliente, olha, da onde está vindo o meu produto.
Interessante. Vários pontos. Eu espero que quem assistiu hoje essa live tenha anotado, ou então assista novamente, porque a gente vai subir essa live, depois ela vai ficar gravada. E as pessoas anotem e depois meditem sobre essas várias ideias que você deu, né, e que você reforçou, né, mostrando Sim, que realmente vai fazendo diferença, né? A gente tem até aqui alguém comentando, ó, o consumidor ainda carece muito de informação para tomar decisões mais conscientes, né? exato. Todo o teu trabalho eu vejo que é ao redor de dar informação, compartilhar a informação, tudo que você procurou aprender para Sim, você poder vender ainda melhor e apresentar melhor o sim. seu produto, né? É. Agregar o valor e Sim, faz a porque diferença. assim, hoje todo mundo quer saber o que tá levando para mesa de casa, né? Não é mais só, vai ali e compra um ovo, vai ali e compra tal coisa, né? Hoje a pessoa quer saber o que realmente está entrando dentro da casa dela. Então Uhum. é muito importante saber diferenciar, né? É esse diferencial de atendimento e o diferencial do produto, né? Eu tô te passando tais informações e no meu produto você vai ter exatamente isso que eu tô falando. Uhum. Olha, Suzy, a gente está se aproximando, infelizmente, do momento final, assim, da nossa live. A gente vai encerrar daqui a pouco, né? E eu queria que você ajudasse a gente, assim, com uma mensagem final para os produtores, esses que estão pensando em adotar ou expandir para a produção de galinhas livres, né, visando esse futuro que a gente chama de sustentável, um futuro onde vai ter mais valor agregado, né, no produto, para que ele não fique na briga do preço, né, para que ele vá para a briga de valor agregado, né? Sim. Então, eu queria que você me ajudasse assim com a sua mensagem final para esses produtores. Bom, eu acho que o produtor, o principal, acho que a gente já bateu bastante nessa tecla em relação a valor e não a preço, né? E não só a valor ao produto, a se valorizar também, né? No meu início eu dizia assim, eu tenho uma lojinha de ovos, Ah, entende? Então é muito diferente de eu chegar aqui e dizer assim, eu sou a Suzy, eu tenho uma lojinha de ovos. Meu nome é Suzy, eu vendo ovos. Então você já mostra para o cliente assim, eu sou diferenciada. Então, o produtor que ele está iniciando, ele tem que achar essa diferenciação dele, né? E ele tem que valorizar o produto e valorizar a si, sabe? Valorizar o seu trabalho. Não é mais só, ele vende ovos. Eu ouvi de uma cliente, você é uma coitada que vende ovos. nossa. Já ouvi isso, né? Eu Ai, tentando explicar para uma cliente, ela disse, você é uma coitada que vende ovos. E eu falei, olha, mas para vender ovos eu estudei muita coisa, né? Então é assim, é se valorizar também. Porque às vezes o uhum. produtor, eu tenho uma criação ali de aves, eu vendo ovos, tem umas galinhas. Não, eu sou um produtor, né? Então é se valorizar também, né? Se valorizar, valorizar o seu produto, não se atentar a preço, e sim a qualidade que ele vai levar para o cliente. Entendi. E Suzy, você não quer assim aproveitar para pedir para as pessoas seguirem você ou a Office Teté? Vamos aproveitar esse momentinho antes que acabe o nosso horário aqui para a gente, né? Poder Vamos. também vender um pouquinho, né? Um pouquinho do que a Pois Suzy é, faz. exato. Onde é que as pessoas te encontram na rede social? Então, nas redes sociais a gente tem a página da loja, que é @ovosteté, Uhum. e o meu é @Suzy Tarasco, né? Eu confesso, como eu falei aqui, não tem cliente que fala assim, Suzy, eu venho aqui na loja e você me passa tanta informação e lá na página não tá ainda. Mas eu prometo aqui que eu vou colocar todas essas informações lá, vou começar a passar mais isso para o pessoal, né? Eu tô ali o tempo todo, né? Quem for na loja, eu vou estar lá. Né? Tem Uhum. pessoas capacitadas também para atender os clientes, mas tem essa questão de a Suzy não está, eu não vou. Mas eu tô lá para atender a todos. Quem quiser mandar mensagem pode mandar, eu vou estar lá à disposição para responder qualquer dúvida, de repente surgir alguma outra dúvida, né? Pode me chamar que eu estou à disposição. Maravilha, Suzy. Eu queria aproveitar também para convidar, né, as pessoas que entraram nessa live pelo perfil da Suzy, né, porque são amigos da Suzy, são clientes da Sim, Suzy, para que sigam a Iniciativa Mira, né, para que recomendem também a Iniciativa Mira para produtores que ainda não os conhecem, porque, como eu falei, a gente apoia no aspecto técnico, promovendo conexões comerciais, apoiando com publicidade positiva, né?
A gente está aqui para justamente alavancar essa, né, fomentar uma mudança na avicultura brasileira, para que a avicultura consiga acompanhar essas novas demandas para o bem-estar animal, certo? Então, agradeço a nossa audiência, agradeço a Suzy. Infelizmente, a gente está acabando a nossa live. Por mim, a gente ficava batendo papo aqui. A gente gosta de conversar, né, Suzy? No Sim, offline, mais ainda, exatamente. né? É Mas muito, aqui muito caso de cliente para contar. é muito caso. A gente precisa de umas 3 lives para contar cada história legal que você tem para compartilhar. Mas eu Sim, vejo que as suas histórias são sempre muito conectadas com você se dedicando a entender o seu cliente, compartilhar informação, mostrar para eles a diferencial do produto, né? E exato. também entregar a qualidade, né? De toda forma, Sim, no produto, no seu exatamente. atendimento, Sim, né? é o diferencial. Exato. Tem que ter. E para isso não precisa de milhares de reais, né? Você consegue fazer isso com pouco investimento, na verdade. Exato. Sim, sim. Tá ali frente a frente com o cliente. Isso é o mais importante. Sensacional. Bem, gente, foi um prazer te receber aqui, Suzy. Eu Eu que que agradeço agradeço. mais uma vez a nossa audiência e a gente está aqui sempre à disposição para dialogar com toda a cadeia produtiva, né? Sobre ovos, sobre frangos de corte. A gente tem essa missão na Iniciativa Mira. Uma Tá boa certo. noite a todos. Obrigada. Boa noite.